Iscaloba-loba. Olá, pessoas. Eu sou o Schwarza e esse é o Lendas Sinistras. Hoje vamos falar de ufologia. E atendendo a muitos pedidos, hoje eu irei falar da Operação Prato, o incidente envolvendo OVNIs mais famoso do Brasil. Tanto é que é considerado o caso Roswell brasileiro. Mas o que aconteceu nessa operação? A Operação Prato foi uma operação militar da Força Aérea Brasileira criada para investigar uma série de fenômenos estranhos que ocorreram nos últimos 4 meses do ano de 1977, lá na região norte do país. Esses fenômenos contavam com o aparecimento de bolas luminosas que emitiam luzes que sugavam o sangue das pessoas. Por conta disso, logo o fenômeno foi batizado de chupa-cabra. E no total foram 400 pessoas que teriam sido atingidas pelas tais luzes. A médica Willeide Cecim, que tinha 24 anos na época e atendeu a maioria dos pacientes, diz que os feridos apresentavam paresia, que é o amortecimento parcial do corpo, cefaleia, tonturas, tremor generalizado e queimaduras de 1º grau, bem como marcas de pequenas perfurações. Isso é um fato bem estranho de se observar. Mas aí vem a questão: no que essa Operação Prato resultou? Quais foram os dados coletados pelos militares? Seria a Operação Prato a maior evidência de que estamos sendo visitados por seres alienígenas? Primeiramente, os militares relataram ter tido contato com as tais naves. Descreveram e fizeram desenhos das mesmas. Um deles foi o próprio comandante da Operação Prato, o Irangê Holanda, já falecido. Segundo seu irmão, o Iranê Soares de Holanda Lima, o Irangê viu várias naves durante a Operação Prato. Aqui vemos alguns desenhos feitos pelos militares que participaram da operação. Os relatos descrevem os objetos como corpos luminosos de 1,5 m, de cor amarelo avermelhada, deslocando-se a baixa altura, de 5 a 10 metros, de forma circular. O OVNI tinha cauda multicolorida, não fazia ruído e emitia um foco de luz azulada. Fotos também foram tiradas pelos militares, que junto com os relatórios sigilosos da operação foram liberadas pelo governo federal para consulta no Arquivo Nacional, em Brasília, no ano de 2009. A operação, embora estivesse atingindo os objetivos e até mesmo interagindo com o fenômeno chupa-cabra, foi abruptamente encerrada depois de 4 meses de atividades. O material resultante da operação foi inicialmente guardada no 1º Comar e depois transferida para Brasília. Em 1997, 20 anos depois, o capitão Iranê Holanda concedeu uma entrevista aos pesquisadores e ufólogos Ademar José Gevard e Marcos Antônio Petit, relatando detalhes de todos os acontecimentos que citei nesse vídeo. Holanda também disse ter visto naves maiores que um prédio de 30 andares em seu comprimento e que emitiam luzes de várias cores. 2 meses depois que Holanda concedeu essa entrevista, ele foi encontrado morto. Ele teria cometido suicídio se enforcando. Muitos contestam essa versão dos fatos. Acreditam que, na verdade, Holanda teria sido assassinado, ou seja, foi uma queima de arquivo. Termo usado quando matam alguém que sabe demais de alguma coisa que muitos querem esconder. Bom, agora vamos analisar alguns fatos. Primeiro, sobre as fotos. Na minha pesquisa, eu li uma entrevista feita com Fernando Costa, filho do sargento João Flávio de Freitas Costa, autor de praticamente todos os relatórios da Operação Prato, falecido em 1993. Na entrevista, que deixarei na descrição, ele relata que foi meio obrigado pelo seu pai a revelar algumas fotos tiradas pelos militares. E como ele não tinha uma relação muito boa com seu pai, ele o sacaneava alterando algumas fotos. Ele pegava algum ponto brilhante e os ampliava, dando a eles formatos de discos voadores. Ou seja, ele adulterou várias fotos. E ele também descreve o pai como um sujeito muito entusiasta no que se diz respeito a discos voadores. E muito místico também. A opinião dele sobre o caso Prato? Ele acredita que deve ter acontecido algo realmente estranho no norte do Brasil no final da década de 70. Porém, ele prefere não dizer que seria coisa de alienígenas. Por que não poderia ser experimentos de gente daqui da Terra mesmo? Ele relata que muitas das ilustrações de OVNIs feitas pelos moradores e militares que estiveram no local dos fenômenos lembravam o avião norte-americano Stealth. Sem contar que as pessoas que moravam naquelas regiões nos anos 70 eram muito propensas a acreditar em histórias fantasiosas. Bom, outro fato é que a morte do sargento Costa também é envolvida em mistério. O piloto Biratã Pinon,
que esteve ativo durante as Operações Prato, disse em entrevista a uma revista especializada no assunto UFO que o Sargento Costa tinha um implante alienígena no corpo e que isso poderia ter ocasionado a morte. Porém, o filho dele contesta dizendo: as alegações são fantasiosas e muito mentirosas. Esse senhor sempre foi chegado em histórias fantásticas. Conheço gente que já ouviu ele contar que presenciou o boto que virou gente, lá na ilha de Marajó. Enquanto ele ficava só nas lendas e mitos amazônicos, tudo bem. Acontece que ele fez declarações mentirosas a uma publicação especializada em ufologia sobre a morte de meu pai. Publicação que, por sua vez, não teve empenho suficiente em apurar a versão da família e dos médicos do Hospital da Aeronáutica que atenderam meu pai. Bom, o Sargento Costa morreu de infarto. Outra morte misteriosa é o suicídio do Capitão Holanda. Os teóricos da conspiração acreditam em assassinato, porém, eles esqueceram de levar em consideração 3 fatos. Primeiro, Holanda já estava em estado de depressão por anos. Segundo, Holanda já havia tentado cometer suicídio em uma oportunidade anterior. E terceiro, o laudo pericial concluiu que a causa da morte foi mesmo enforcamento. Sem contar que as filhas dele estavam em casa no dia de sua morte. E não notaram nada de estranho, só o fato do pai ter ido ao quarto e depois ter ficado lá em silêncio. O que chamou a atenção delas, fazendo uma delas subir até o quarto e encontrar Holanda morto. O astrônomo do Laboratório Nacional de Astrofísica de Itajuba, Minas Gerais, Carlos Alberto Torres, afirma não fazer o menor sentido a iluminação em discos voadores. Segundo ele, o avião tem luzes para sinalizar para outros aviões. Para o professor de astrofísica João Steiner, da Universidade de São Paulo, USP, as histórias de avistamento de OVNIs não passam de ocorrências naturais para as quais a ciência ainda não tem explicação, e o brigadeiro Pereira endossa o ceticismo. Para ele, os fenômenos ocorrem, são investigados, tiram-se fotos e 98% dos casos a ciência explica. Agora, para os 2% eu pergunto, cadê o ET e cadê o pedaço da nave capturada? Minha conclusão: eu acredito que realmente aconteceu algo nas regiões da floresta amazônica no Pará, há mais de 30 anos atrás. Era alienígena? Isso não posso afirmar, pois o que temos aqui é um fenômeno inexplicável. Ele pode ser qualquer coisa. Um experimento feito por gente daqui da Terra mesmo, um fenômeno natural desconhecido, algo vindo de outro planeta ou outra dimensão. Mas em nenhuma dessas opções podemos dar certezas, pelo menos com as informações que eu tenho aqui. Temos que levar em consideração também que muitas das pessoas envolvidas no caso tinham uma predisposição a acreditar em miticismo, em pseudociência. Então faço minhas as palavras do filho do Sargento Costa. Os teóricos da conspiração de plantão adoram descobrir chifres em cabeça de calango. Foi assim com a morte do Costa, foi assim com a morte de Holanda e outras centenas de causos. Às vezes, alguns acreditam tanto nas baboseiras que ajudam a construir, que omitem fatos que podem derrubar os mitos por eles criados. Enfim, isso não torna a Operação Prato falsa, só não podemos afirmar com convicção o que de fato aconteceu naquele lugar entre 1977 e 78. Mas podemos afirmar que sim, alguma coisa muito estranha aconteceu. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram e, para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. Esse Lendas Sinistras vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!